eu vou fazer junto com vocês aqui uma partezinha pra gente coletar a água. É melhor eu construir os componentes. Então, aqui, eu vou deixar, por enquanto, ao menos, essas regiões aqui do meio pro armazenamento da água. Então, a gente tem aqui tanques de água. Aqui, aqui e aqui. Eu vou, por enquanto, travar, deixar só dois. Esses outros dois que eu vou colocar com uma prioridade baixa. Selecionar o elemento que vai ser guardado como água. E eu vou destravar essa outra bomba de água. Porque eu consigo fazer um outro castor trabalhar aqui e dobrar a produção de água. Eu já estou construindo esse container aqui, esse tanque de água. Então, quando aqui essa bomba ficar cheia, com 15 águas, o castor que trabalha aqui vai sair e vem pra cá colocar a água dele aqui. Mas, por enquanto, não precisamos. E é isso. Um outro conceito muito legal do jogo é o de padrão de vida dos castores. Se você vir aqui, você consegue ver que a gente tem coisas, muitas coisas, e elas são separadas entre diversas categorias, como, por exemplo, necessidades básicas. Fome, sede, sono, uma casa e pelos molhados. Aqui a gente consegue ver quanto que cada um dá. O bem-estar de uma população, por enquanto, é 0. Porque da fome todos comeram, da sede todos beberam água, e dormir todos conseguiram dormir. Mas ninguém tem uma casa. Então, -3. Cada um desses aqui dá mais 1. Então, o bem-estar de uma população é 0. Quando eu construir as casas para os meus castores, eles vão poder dormir e o bem-estar da população vai aumentar. E quanto melhor o bem-estar da população, mais atributos eles têm. Então, se você for ver aqui, esse castorzinho aqui chamado Aradia, ele tem um bem-estar de 0. Uma eficiência no trabalho de 0%, a velocidade de 0% e de expectativa de 0%. Se ele chegar ao bem-estar de 5, ele vai ter mais 10% de velocidade de trabalho. Se ele chegar ao nível 2, ele vai ter 5% mais velocidade de movimento. Se ele chegar ao nível 7, ele vai ver 20% mais. E uma boa parte do jogo é você tentar levantar a qualidade de vida dos seus castores. Eles precisam de mais algumas madeiras para concluir esse aqui, mas a gente já tem agora 2 bombas de água. O que a gente percebe aqui é que essa aqui, ela tá com as 15 águas dela, tá cheia. Então, o castor, se você olhar aqui no próprio tronco, vai ver que ele não tá se mexendo. E se você olhar aqui no castor, ele vai estar parado, não vai estar fazendo nada, porque ele não tem o que fazer. No caso, ao final do dia, dá pra ver aqui em cima, nesse negocinho aqui, quando chega nesse azul, os castores eles param de trabalhar, porque é o que tá marcado como horário de trabalho deles. Eles só trabalham durante o dia. Se você for ver bem, a gente já gastou toda a nossa água. A gente terminou com 3 águas aqui, 4. Então, os castores, eles vão ter que reabastecer essa água no próximo dia. Se você for olhar aqui nessa região, você vai perceber que boa parte da madeira que estava aqui, das árvores que estão aqui, foram cortadas. Ficaram só esses toquinhos. Esses toquinhos, eles não são cortados. E eles são só pra mostrar que você arrancou essa árvore, que essa árvore não existe mais. O que acontece? Se eles cortarem todas essas árvores, a gente vai ficar sem madeira. E a madeira é um dos recursos mais importantes para a civilização dos castores, porque sem ela você não consegue construir nada. Então, o que acontece? Você tem que investir, até mesmo no início do jogo, na pesquisa, que é feito com os inventores. Essa cabaninha aqui, que não utiliza energia, só utiliza um castor, ela consegue gerar tecnologia, pontos de ciência, que são marcados aqui em cima. Com os pontos de ciência, a gente desbloqueia coisas novas, como, por exemplo, um reflorescador, que planta árvores nos lugares demarcados. Ou, por exemplo, uma prensa de óleo, que produz o óleo a partir da semente de cânula, para você conseguir fazer alimentos melhores. Que, se você olhar aqui no bem-estar da população, é algo importante, já que com esses você consegue criar algumas dessas partes que são na nutrição e aumentam o bem-estar dos castores. Aqui a gente vê que tem esses 2 castorezinhos que eles estão sentados, não estão fazendo nada. Por quê? Porque as cabaninhas deles já estão cheias de frutinhas. Então eles não têm como trabalhar. O que a gente faz? A gente pega e coloca eles trabalhar em outros lugares. Como, por exemplo, a cabana de inventores ou o distrito, o centro do distrito, que é onde eles constroem as coisas. A gente vê que esse tanque de água já está cheio. Já está construído. Então, de 30 águas que cabem nele, 28 já estão aqui dentro. E esses 2 aqui continuam trabalhando. Esse aqui ele já tá chegando perto de 15, então ele vai parar de trabalhar quando ele chegar no 15. E esse aqui tá com 9 por enquanto. Se esse tanque de água não for construído rápido, a gente vai ter os castores parando de trabalhar por um tempo, porque eles não têm onde colocar água.
Se você olhar aqui, eles já construíram a cabana dos inventores. E ele cria uma ciência a cada hora. Então agora a gente tem uma ciência, o que é muito pouco. Tá, e agora, eu acabei de lembrar que eu tô jogando no difícil. O difícil, ele tem secas mais rápidas, então elas vêm de forma mais rápida e elas duram mais tempo. O que você precisa fazer para sobreviver a uma seca? Você precisa se preparar, fazer o que os castores fazem de melhor, que é construir barragens. Como você faz isso? Você vem aqui e pega uma barragem e coloca. Essas barragens, elas custam recursos para serem construídas, e depois que elas são construídas, elas seguram a água no nível que ela está. Então, por exemplo, aqui a água é um nível, e aqui ela cai e vira outro nível. Quando vir a seca e as barragens estiverem aqui, a água ela vai ficar nesse nível, e a água que está aqui vai continuar descendo até ela acabar. A gente tá com esses dois tanques construídos, e agora a gente consegue guardar 60 de água. Que é muito bom. Nossa madeira ela tá perto de acabar, mas é normal, por causa que a gente tá desmatando bastante, utilizando bastante madeira. Quando a gente terminar de usar essa madeira, a gente não vai mais precisar ficar desmatando. Aí, o que acontece também? Da mesma forma que a madeira ela acaba, as frutinhas elas vão acabar uma hora. E o que você faz para, mesmo quando acabar as frutinhas, você ainda ter comida? Você coloca uma fazenda, especialmente as construções em terra marrom, porque você vai ter mais espaço para plantar. E você planta. De início, eu vou plantar apenas kohlrabis, que eu não sei a tradução, já que elas não precisam de nenhuma forma de... Elas não precisam ser modificadas para elas poderem serem consumidas pelos castores. Então, elas vão só servir como comida mesmo. O que é muito bom pra gente no início do jogo, principalmente quando a gente precisa racionar os recursos que a gente tem. Enquanto isso, o nosso inventor, ele tá aqui trabalhando e a gente tá com 6 de ciência, o que não é o suficiente para um reflorestador, que precisa de 60. Então, o que a gente vai fazer, ao mesmo tempo que eu tô construindo aqui a fazenda e a barragem, eu vou colocar um inventor para ser construído. Aí aqui a gente tem a questão da preferência de construção. Aqui você coloca com uma preferência muito baixa, a prioridade muito baixa. Então, se não tiver nada que está nessa prioridade também, essa vai ser a última construção a ser construída. E conforme você vai subindo, é a prioridade. Então, a gente vai selecionar ela como mínima, porque ela é a última que a gente quer que seja construída. A fazenda, a gente vai colocar como baixa, porque a gente não tem tanta preferência que ela seja construída. E essa barragem a gente vai colocar no máximo, porque a gente precisa que ela seja construída o mais rápido possível para a gente conseguir sobreviver à seca, que pode chegar a qualquer momento. Se você olhar aqui em cima, a gente tem ciclos e dias. O ciclo 1 é quantas secas a gente já passou. E o dia são dias. Então a gente tem um ciclo, porque a gente ainda não teve nenhuma seca, e 4 dias, porque é o quarto dia que a gente está jogando.